Você sabe quais são os melhores investimentos de renda fixa? Olá, eu sou Eduardo Almeida, educador financeiro e criador do Comportamento e Finanças. Esse canal que tem como objetivo ajudar pessoas e famílias a se organizarem financeiramente. Esse é o terceiro de uma série de vídeos onde eu estou falando sobre os melhores investimentos de renda fixa. Já falei sobre CDBs, sobre LCIs, LCAs e hoje eu vou falar sobre debêntures. O que são debêntures, afinal de contas? Mas antes de continuar, se você gosta desse conteúdo, está gostando do vídeo, já deixa aí o seu like, assim você vai contribuir para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E se você é novo por aqui, aproveite, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisado sempre que eu postar conteúdo novo, tá bom? Então, o que são debêntures? Debêntures são títulos emitidos por empresas privadas, né, que têm como objetivo captar recursos para o financiamento ali dos seus projetos. Exemplo, quando você vai no mercado de ações e compra uma ação de uma determinada empresa, você passa a ser sócio daquela empresa. Então você é sócio, você é dono de um pedacinho, digamos assim, daquela empresa. Então se aquela empresa, se o valor de mercado daquela empresa aumenta, né, o valor daquela ação que você adquiriu, você é sócio, né, então ela aumenta também, então você ganha dessa forma. E se ela tem um desempenho ruim e o valor de mercado dela cai, então você perde também dinheiro, por quê? Porque você é sócio daquela empresa, então se ela está valendo menos, a sua ação, ou seja, o seu pedacinho daquela empresa, também passa a valer menos. Tá? Isso no mercado de ações, quando você adquire uma ação, você passa a ser sócio daquela empresa. No caso aqui das debêntures, é diferente. Quando você adquire um título desses, ou seja, quando você investe por meio de debêntures, significa que você está emprestando dinheiro para aquela empresa. Então não importa se o valor de mercado dela, se ela for muito bem, o valor de mercado dela aumentar bastante, não vai fazer diferença nenhuma para você. Assim como não vai fazer diferença também se o desempenho dela for ruim num determinado período e o valor de mercado dela cair, as ações caírem. Não vai fazer diferença para você, por quê? Porque você não é sócio daquela empresa, você é um credor, você emprestou dinheiro para aquela empresa, então você espera ser remunerado com uma taxa de juros. E no final daquele contrato, você espera ter o seu capital, o capital que você investiu é devolvido por essa empresa. Qual é o risco? Vou falar um pouquinho sobre os riscos lá na frente, mas antes eu quero falar aqui sobre os tipos de debêntures, de forma bem simples, tá? Primeiro tem aqui a debênture que é simples. Qual que é essa simples? Simples é a mais comum, tá? E nós não vamos nos ater muito, nos aprofundar em cada um desses tipos. Mas aqui, cabe eu dizer para você que é aquele papel em que você vai adquirir, você vai fazer o investimento e você vai receber a remuneração, ou seja, os juros, em real, ou seja, a moeda corrente do nosso país. E no final do contrato você recebe também aquele valor que você investiu. Por que eu estou falando no final do contrato você recebe o valor que você investiu? Porque os juros, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, você não recebe somente no final. Cada papel tem uma regrinha e eu vou falar disso e mostrar para você em detalhes aqui na tela, onde você pode fazer a aquisição desses papéis em uma corretora, tá bom? Qual outro tipo de debêntures? Conversíveis. Qual é a diferença aí da simples para aquelas que são conversíveis? É que a empresa ela pode devolver para você, pode pagar você não só com dinheiro, mas sim com ações da própria empresa. Então isso é interessante? Depende, né? Depende do objetivo que você tiver, tá? Ao invés dela te remunerar e ela devolver aquele seu investimento com reais, ou seja, em dinheiro, né, moeda corrente do nosso país, ela pode dizer, olha, está aqui ações correspondentes a esse valor, tá bom? Mas e se for isso, se for ações, eu posso vender essas ações? Claro, você vai passar a ser sócio, você vai ter aquelas ações ali à sua disposição, tá? Permutáveis, é muito parecido com as conversíveis. A diferença é que essas ações na conversíveis são ações da empresa que você emprestou dinheiro, tá? Já as permutáveis, a empresa pode chegar para você e dizer, olha, aqui vou te pagar, aqui vou te remunerar, só que não com reais e não com ações da minha empresa, mas sim com ações de uma outra empresa, tá bom? Então são as permutáveis. Agora uma outra aqui, a última, são 4 tipos, tá? Essa última que é muito interessante, tá? Que são as incentivadas. Quais são essas debêntures incentivadas? São aquelas em que você não paga imposto de renda dos rendimentos. Então, ela é muito interessante. Por que isso existe? Porque, de repente, aquele valor que a empresa foi buscar, foi captar, ela emitiu títulos e vai utilizar aquele valor, por exemplo, para projetos de infraestrutura. Então, é algo,
uma área estratégica, né, para a economia do país. Então, por isso, né, gozam ali de isenção de imposto de renda. Então, você vai receber ali os seus rendimentos e aqueles rendimentos, eles são isentos de imposto de renda. Então, é bem interessante, tá? Para quem está começando aí no mundo dos investimentos, as simples e as incentivadas, que são ali, que são as mais comuns, tá bom? Então, vamos lá. Como é que acontece o rendimento? Ou seja, os juros. Como é que são os juros desses papéis? Podem ser pré-fixados, tá? Ou seja, tem uma taxa de juro fixa, por exemplo, 12%, 13% ao ano, 14% ao ano, tá bom? Então, ou seja, você já sabe, quando você faz aquele investimento, qual vai ser o valor que você vai receber lá no final, porque você sabe qual é a taxa de juro, uma taxa de juro fixa. Pode ser também pós-fixado, né? Essa taxa de juro pós-fixada, ou seja, vai usar ali um indicador econômico, tá bom? Ah, mas qual é o indicador econômico? Pode ser CDI, pode ser a Selic, pode ser IPCA. O mais comum é IPCA. Por que IPCA? Você vai ver também um pouquinho mais lá na frente. Mas já te adianto aqui também, tá? Porque são investimentos de médio e longo prazo. Então, se você não tem uma visão muito clara de como vai ser, como estará o cenário econômico, então é interessante algo que seja atrelado, né, ali ao IPCA. Ah, mas se for a Selic, dá também? Sim, porque ela vai acompanhar também ali um pouquinho ali a inflação. E o CDI? O CDI vai acompanhar a Selic, né? Então tá ali um muito próximo do outro, mas é mais comum a gente ver títulos aí atrelados ao IPCA. Podem ser também híbridos, né? Esses rendimentos podem ser híbridos. O que é o rendimento híbrido? Semelhante aos outros papéis que eu já falei nos vídeos anteriores. Pode ter uma taxa fixa e uma parte também variável, ou seja, exemplo aqui, pode ser IPCA mais 6%. Você vai receber o rendimento do IPCA naquele período lá, que é o índice que mede a inflação, mais um percentual que é fixo. No caso aqui eu coloquei 6%, 6,5%. Isso é dentro da realidade de hoje? Sim, nós vamos ver também, tá? Quais são os riscos? Os riscos mudam um pouquinho, né, para o CDB e também o LCI e LCA. Ele é um risco baixo a médio. Por quê? Porque são papéis emitidos por empresas privadas e não tem aquela cobertura lá do FGC. Lembra que aqueles papéis emitidos por instituições financeiras, que são ICDBs, LCIs, LCAs, tem ali uma proteção, né, até R$250 mil, eles são protegidos, né, ali pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aqui não tem essa proteção. Ah, tá, e qual é o risco, Eduardo, que eu corro, então, adquirindo papel de uma determinada empresa? Olha, são empresas grandes, são empresas consolidadas, mas vale a pena você olhar e ver qual é a empresa que você está, qual que é a empresa que emitiu aquele título que você está adquirindo, que você está investindo, né? Por quê? Porque, de repente, lá no vencimento, a empresa ela pode ter problemas, né, de caixa, de fluxo de caixa, e não ter recursos para pagar os seus credores, ali de acordo com o que foi combinado. Então, esse é o risco que você corre. Ou então, se a empresa quebrar, né? Se a empresa quebrar, aí pronto, você vai ser um credor daquela empresa e dificilmente você vai receber aquele valor de acordo com o que foi, né, combinado anteriormente, né? Então, esse é o risco que você corre. Ah, mas tem como eu mitigar esse risco? Claro que tem, você pode fazer essa análise na própria corretora, é o que eu vou mostrar aqui para você agora. Na própria corretora, olha, eu estou aqui na XP, tá? Que é uma corretora que eu uso com frequência, e aqui, olha, você tem já, tá aqui na tela, por exemplo, você vem aqui em produtos, aí produtos de renda fixa, e aqui tem, olha, crédito privado, tem debêntures e tem outros papéis que eu ainda não falei, tá? Então, foi escolhido debêntures, veio aqui para essa tela, tá? E aqui tem, né, esses papéis aqui, né, tem LF, tem CRA, não vou entrar nisso aqui agora, tá? Falar só debêntures, por isso que está marcado aqui debêntures. Então, tem uma listagem aqui, tem 43 opções ali para investimento. E o que eu tenho aqui, olha, nessa primeira aqui, é um papel da Movida, tá? Olha só o vencimento 2031, 15/9/2031. Então, investimento de longo prazo. Nós estamos em 2022, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, 9 anos aí para o vencimento. Como é que é a liquidez desse papel? Liquidez no vencimento, tá? Então, por isso é um investimento de longo prazo. Mas olha só aqui o rendimento. IPCA mais 7,5%. O IPCA agora no mês de abril, estou gravando esse vídeo em abril de 2022, está em mais de 12%, IPCA dos últimos 12 meses, 12,0 alguma coisa, bem elevado mesmo, mais alto do que do mês passado, do mês de março. Então, digamos que você vai pegar esses 12%, se você tivesse passado esse ano com
com esse investimento aí, mais 7,5%, ou seja, um rendimento de 19,5% ao ano. Qual que é o investimento de renda fixa que traz essa rentabilidade, tá? Então, aqui você já está percebendo que são investimentos aqui que são papéis interessantes, mas tem ali um pouquinho de risco a mais. Lógico, se o risco aumenta, aumenta também ali a possibilidade de ganhos, né? Ou seja, de remuneração. Agora tem um fato bem interessante aqui também. Olha só aqui, juros. Os juros são semestrais a partir do mês de março de 2022. Então, esses juros, os juros daquele investimento que você fez, eles são pagos a cada 6 meses. São juros semestrais. Você não vai receber o juro só lá no final. Você vai receber esse juro a cada 6 meses também. E tem a amortização, olha só aqui outra coisa interessante. A amortização é anual, só que a partir de 2029. Isso quer dizer o seguinte, que a partir do mês 9 de 2029, aí, além da amortização semestral que você está recebendo já, desde agora, você vai passar a receber também uma parte do capital que você investiu. Ela não vai te pagar, ou seja, não vai devolver aquilo que você emprestou somente em 2031. A partir de 2029 já começa a fazer essa devolução, essa amortização. Olha só aqui o risco, né? A XP ela mostra aqui uma numeração para ficar bem fácilzinho, vai de 0 a 100, tá? Então é o risco maior do que os CDBs, que tem lá 5, 6, 3, 1, né, de risco. E também LCIs e LCAs, né? Por quê? Porque lá tem a garantia do FGC, aqui não tem, então aqui tem um risco um pouquinho maior, tá? Mas não é um risco assim tão elevado, é um risco, né, podemos dizer que é um risco moderado. Qual o valor que eu posso investir? Valor mínimo aqui, ó, R$ 1.094,99, praticamente R$ 1.095. Esse é o valor mínimo para investimento. Agora, um outro detalhe bem interessante, olha só. Tem aqui um marcadorzinho aqui de laranja, cada corretora vai ter, tá? A sua forma de mostrar aí os papéis disponíveis. Aqui está dizendo o seguinte, que esse papel aqui é somente para investidor qualificado. O que é um investidor qualificado, Eduardo? Você pode perguntar. Bom, um investidor qualificado é aquele que tem alguma certificação que comprove, né, que ele conhece, né, amplamente de investimentos. Então ele precisa ter uma certificação, de algumas, tem várias certificações aí no mercado e ele tem que ter ali pelo menos uma dessas certificações, tá? Ou então ele pode não ter certificação de nada, mas se ele tiver R$ 1 milhão, né, de reais investidos, né, em vários investimentos, renda fixa, renda variável, não importa, né? Mas se ele tiver ali a partir de R$ 1 milhão investido, então ele se qualifica também. Então ele é um investidor qualificado. Quem define que você é um investidor qualificado ou não? Você faz, né, a solicitação. Olha, é o seguinte, eu me declaro investidor qualificado, faz uma declaração. Aonde você faz isso? Na sua corretora. Geralmente tem um formulário lá e você preenche, passa para a corretora vai analisar para ver se de fato você se enquadra ali nos quesitos, né, de investidor qualificado, e aí você passa a ser investidor qualificado. E você vai poder investir. Se você não for investidor qualificado, quando você clicar em investir, a corretora vai dizer, olha, você não pode investir nesse papel porque você não é um investidor qualificado. Tá bom? Então esse aqui não é para quem tem, para investidor que está iniciando, que não tem R$ 1 milhão investido, ou então que não tem ali uma certificação que comprove que ele conhece bem de mercado, tá bom? Então olha só, o que está marcado aqui, ó, de amarelinho são investidores qualificados. Nossa, mas então não vou ter opções. Claro que vai, olha só aqui não tem nada, ó. Então aqui, a partir de R$ 1.077,35, você pode fazer o investimento, tá? E qual é o rendimento? IPCA mais 7,35. Então é bem próximo aqui de IPCA mais 7,5, tá? Então é muito próximo mesmo. Vencimento mesma data praticamente, um mês depois só, em 2031. Os critérios também, olha aqui, juros semestrais, a partir de 2022, já está pagando a partir desse mês, juros semestrais. E a amortização anual também a partir de 2029. E a classificação de risco até um pouquinho menor, 30, tá? Então, esse aqui é bem interessante também. Agora, vamos ver outros papéis aqui. Eu falei dos que têm isenção de imposto de renda. Todo esse que estão marcados aqui, olha, de verdinho aqui, ó, isento de IR, ou seja, são isentos de imposto de renda, não tem tributação. Só que como tem um amarelinho aqui também, ó, significa que só está acessível, esse papel está acessível para investidores qualificados. Vamos descer aqui um pouquinho mais, ver se a gente acha algum para os... Tá aqui, ó. Os investidores aqui que estão iniciando, que não são qualificados ainda, está aqui. Isento de imposto de renda, rende quanto? IPCA mais 5,87. Se fosse agora, esse mês, IPCA
12%, estou arredondando até para baixo, 12%, mais 5,87%. Significa que daria aqui quanto? Daria 17,87%. 17, praticamente 18%. Tá? Que eu estou arredondando o IPCA para baixo, né? Digamos que dele 17%. Se você investir 10 mil nesse papel, significa que em um ano ele vai pagar para você R$ 1.700 de juros. Detalhe, olha só, semestral, você vai receber a cada 6 meses os juros daquele período, tá? A amortização aqui, ela começa somente em 2035, porque esse é um investimento de longo prazo, até 2037. Então, se eu fizer um investimento de longo prazo e eu precisar resgatar esse dinheiro, eu vou poder resgatar? Tem ali o mercado secundário, mas esses papéis geralmente não têm liquidez, tá? E se você precisar antes, você vai ter problemas, você pode, inclusive, de repente a empresa, né, que pode até comprar aquele papel de volta, né, pode comprar de você, mas vai ser aquele valor inicial que você investiu ou até menos, né? Ou seja, você perde, né? Você tem ali uma chance muito grande de perder parte ali do seu capital. Então, investimento em debêntures médio e longo prazo. Você pensa o quê? Pensa lá no vencimento. Você não pode precisar daquele valor antes do vencimento, tá? Porque, caso contrário, você vai ter problemas, tá? Não é interessante para você, tá? Mas ele tem rendimentos maiores que CDB, maiores que LCI, maiores que LCA, maiores que Tesouro Direto, que eu ainda não falei, mas vou falar também, tá? Então, ele é bem interessante. Por que tem investimentos maiores? Porque o grau de risco é um pouquinho mais elevado, né? Ele é um risco médio, tá bom? Então, aqui, olha, tem outros papéis também, né? Vai ter outras opções, olha aqui. Também tem isenção de imposto de renda 2033, ou seja, um prazo é um pouquinho menor, rendimento IPCA mais 5,45, bem interessante também, a partir de 2020, ou seja, já está pagando, né, juros semestrais, e a partir de, olha só, a partir de 2023, próximo ano, já começa a amortização daquele valor que você investiu. E o risco também aqui, ó, 31. Ou seja, os riscos são bem parecidos aí. Claro que isso aí é uma classificação de risco, analisando uma série de variáveis e tudo mais, né? Vamos lá, você olha qual é a empresa também. Aqui nesse caso é a Neoenergia, né? Qual que é a possibilidade dela quebrar? Você tem que ir lá olhar a empresa de capital aberto, dar uma olhada como é que ela está, né? Ou seja, você pode pesquisar também, fazer uma pesquisa para poder investir ali, emprestar dinheiro, digamos assim, para aquela empresa, tá? Aí tem outros aqui, olha só, 2027, prazo menor, IPCA mais 5,2. Percebe que quanto menor o prazo, menor é a remuneração? Paga juros semestrais também, já está pagando também semestralmente parte, né, do montante investido, tem amortização também. E aí tem outros investimentos, ó, que tudo com isenção de imposto de renda, que tem o verdinho e não tem o amarelinho. Significa que você pode investir a partir de 1.600, 1.113, 1.205, tá? Então os valores que mínimos de investimento são próximos aí de R$1.000. Claro, tem corretoras que dizem, não, o valor mínimo para você investir, digamos, é R$10.000, tá? Tem as regras aí. Eu estou aqui mostrando uma corretora para você, ó. Tem várias opções aqui com isenção de imposto de renda. Olha só aqui, ó. Vencimento 2023, ano que vem. Claro, IPCA mais 3,25, já é um pouco menor. Então você tem que fazer uma análise. Risco está bem mais baixo, por quê? Porque vence no ano que vem. Qual o risco de dar um problema aqui nessa empresa, de você não receber? É bem menor, porque é um prazo mais curto, tá? Então você faz a sua análise, para investir é muito fácil, clica aqui em investir, eu não vou investir agora, né? Clique em investir, vai aparecer a opção para você colocar quantidade ou valor, né? O valor, que aqui cada unidade desse título é o valor mínimo aqui para investimento. Por exemplo, esse título aqui é 1.024,06, valor mínimo, uma unidade. Eu quero duas, coloca, então vai ser o dobro desse valor aqui. Coloca lá, investe e pronto, o papel já fica fazendo parte ali da sua carteira. Aqui é o CDI mais alguma coisa, né? Então o CDI você já sabe, né, que ele é praticamente a Selic, né? A Selic menos 0,1%, tá? Não vou entrar nisso agora, que não é assunto do vídeo. Tá bom? Mas é isso, eu queria mostrar para você essa opção de investimento que é bem interessante, tem um pouquinho maior, o grau de risco é um pouquinho maior, tá? Mas é um investimento de renda fixa e por ter, né, esse grau de risco um pouquinho mais elevado, remunera muito melhor e tem opções aí para você investir com isenção de imposto de renda, tá bom? Gostou do assunto do vídeo? Deixa seu like aí, se não é inscrito no canal, se inscreve agora e compartilha esse vídeo com
todo mundo que você conhece, em todos os grupos de WhatsApp, para que os seus conhecidos também tenham esse conhecimento e comecem a investir, a crescer e a prosperar financeiramente. Ok? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.